aqui em Mateus capítulo 17, versículo 24, diz bem assim. Então aqui está mostrando, né, logo no versículo 24, como é que a Bíblia relata aqui. Vamos começar por isso, chamando, né, e Pedro, falou, e Pedro, né, estava ali entrando em Cafarnaum. Presta atenção, Pedro, no versículo 25, Jesus fala assim: o que te parece, Simão? No versículo 24, a Bíblia traz o relato chamando de Pedro. No 25, Jesus chama de Simão. Simão era o antigo nome de Pedro, né, o homem da carne. Relata ali o homem, né, que está dentro de nós. Pedro já é o transformado, é o que Jesus fala, teu nome será Pedro. Quando Jesus chama ele de Simão, quer dizer, você retrocedeu, foi uma puxada de orelha que Jesus deu, só de chamar ele pelo nome, só de não reconhecer ele pela atitude dele, amém? Então, quando eles chegam, eles falam, Pedro, você e teu mestre não pagam os impostos, não? O que Pedro tinha que fazer? Pedro tinha que primeiro consultar Jesus, para depois querer responder. Quantas vezes eu e você entramos em problemas, situações, por não consultar a Deus, por não dar, às vezes, né, o mérito, Senhor, o que eu faço nessa situação? O Senhor me abençoa, o Senhor permite? Está me entendendo? O inimigo, ele vai vir, às vezes vai te pegar num momento de ânimo, de alegria, para você se precipitar numa resposta e você se comprometer. Porque quando eu e você nos comprometemos sem consultar a Deus, sem esperar de Deus um sinal, uma decisão, gera problemas. Uma coisa muito interessante, eu estava ouvindo na rádio, Gabriel, um pastor pregando, e falando assim, descendo o cajado, porque esses crentes que cumprem e não pagam, eles, né, não reconheceram Jesus ainda. Esses crentes que compram aí e ficam devendo, eles têm que conhecer, eles têm que se batizar. Esses crentes nunca foram crente, e descendo o cajado. Eu falei, meu Deus, que falta de sabedoria. Quantas vezes você, né, nós que estamos aqui, compramos algo parcelado, e às vezes no dia da parcela, né, por um motivo de força maior, nós não conseguimos ali honrar no dia. Não é assim, Gabriel? Se tivesse dinheiro, nós não íamos lá pagar no dia? Íamos pagar no dia. Mas acontece, parece, situações, né, que impedem a gente receber. Acontece um imprevisto e gastar o dinheiro antes. Para quê? Para chegar no dia daquela situação e eu e você ser envergonhado. Então são coisas que fogem, né, ali o nosso controle. Porque ninguém compra nada já na intenção de não pagar. Parou para pensar nisso? Eu vou comprar do Firmino, mas eu não vou já na mente, né, dar o golpe. Não é assim. O servo de Deus não. Lá no mundo, aí não pode esperar de tudo, mas dentro da casa, pessoas que conheceram a Cristo, isso não. Amém? Então a pessoa compra na mais pura e verdadeira intenção do que? De abençoar, de pagar em dia, ter o nome ali preservado. Mas ela não consulta a Deus, não pede, Senhor Deus, isso é prioridade, isso é necessidade, não usa um filtro. Olha, às vezes, se você for esperar assim, meu irmão, eu quero muito comprar isso, obrigado pelo desconto, mas amanhã eu te dou a resposta. Dá um tempinho para Deus falar com você, nem que seja meia hora, sabe assim, olha, eu vou esperar meia hora, se Deus falar comigo ou me mostrar algo, eu faço, senão eu não faço. Sabe, você deixar Deus participar das tuas atitudes, deixar Deus participar aí, né, daquilo que Ele coloca em suas mãos. Não agimos precipitadamente. Lá em Provérbios diz assim que conhece um homem ou mulher precipitado em palavras, pode-se esperar mais de um tolo do que uma pessoa assim. E olha que de acordo com Provérbios, né, o tolo na Bíblia não é uma coisa boa não. Quer dizer que a pessoa que faz isso, ela é pior que um tolo. Calcule então,
né, a comparação, pior que um tolo. Uma pessoa precipitada em palavras, ela é pior que um tolo. Por isso que Jesus chamou ele, não foi de Pedro, Jesus chamou ele de Simão, porque ele agiu sem consultar a Deus. Qualquer decisão que vamos fazer, que eu e você não consultamos a Deus, pode dar certo? Pode, mas é grande o risco dali ter ficado uma brecha para o inimigo entrar e te envergonhar, me envergonhar. Mas quando nós consultamos a Deus, a resposta vem de Deus, Deus nos guarda, os anjos acampam e Ele nos protege. Aqui Pedro, ele agiu pelo impulso, ele respondeu sem buscar, né, do Senhor Jesus Cristo um sim ou não. Não é assim? Tudo temos que apresentar a Deus. Pedro já não sabia disso, Pedro não tinha já aprendido isso. Como é que Pedro então, né, vem esses cobradores de impostos? Por quê? Mas Pedro, por impulso, e logo, né, nos capítulos seguintes, Pedro desembaia a espada, Pedro ainda tem comportamentos que Pedro estava no processo de conversão. Então, para nós gerarmos esse amadurecimento, não podemos aí tomar decisões sem primeiro consultar a Deus. Isso é difícil demais. A gente já quer dar um sim na hora, vem aquelas propostas tentadoras, aquelas coisas assim, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Sim, sim, e às vezes é um laço. Quantas vezes eu conheço, Firmino, pessoas que estavam num emprego abençoado, não era muito, mas dava para defender, dava para viver dignamente, dava devagarinho construir, né, a sua vida. Aí vem um de fora, faz uma proposta mirabolante, a pessoa na hora, não, sim, vamos embora, não vamos. Aí pede as contas, sai do trabalho, aí onde chega lá, às vezes até era boa a proposta e era verdadeira, mas algo acontece que não dá certo, e a pessoa acaba sendo envergonhada. Aí ela pensa, meu Deus, o que eu fui fazer? Saí daquilo que era garantido e acabei entrando numa enrascada. Aqui Pedro entrou numa enrascada. Às vezes, né, pegando esse exemplo aqui da dracma, né, do tributo, a pessoa, ela entra num relacionamento sem consultar a Deus, ela entra num emprego, ela entra, né, em situações sem consultar a Deus. Isso abrange todas as áreas. Ô pastor, eu não consultei a Deus, não deu ouvido, eu casei com essa bênção, e quando vai ver a bênção, pensa numa bênção mesmo. Pois é, não tem mais o que fazer, não é para casar, e casou, não é para separar, é simples assim. E agora, vamos ler, Jesus sempre nos dá uma válvula de escape, Ele sempre nos dá uma rota de fuga, só que para isso, eu e você temos que estar dispostos a caminhar, temos que estar dispostos ali a fazer o que tem que ser feito. Por isso que hoje o tema é: o sucesso não ocorre por acaso, não é um acidente, são decisões que eu e você tomamos para sermos abençoados, para sermos pessoas aí na presença de Deus, vitoriosas. E Pedro, ele foi vitorioso. Às vezes o fato de você ter entrado no problema, já entrou, não tem o que fazer, não adianta ficar chorando, não adianta ficar ali fazendo de vítima, ai porque, não, pecou, errou, agora é daqui para frente, é tomar uma posição, é buscar em Cristo. Pai, está errado, o que eu tenho que fazer agora? Para cada pessoa, às vezes Deus dá soluções diferentes, eu não posso usar os parâmetros, às vezes que eu usei na minha vida, para a sua vida, mas a palavra sim, ela é para todos, para mim, para você e para nós que estamos aqui, amém? Aí no versículo 25 diz assim, né, glória a Deus, diz bem assim, no 26, disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo, então, livre os filhos. No 27, Jesus dá a solução, olha o que Jesus diz, mas, para que não os escandalizemos, para o seu nome não ficar escandalizado, para você não ser motivo de chacota, ó, tá vendo, ó, falei, não pode, e fala que é crente ainda, e fala que vai na igreja, adianta, porque toda vez que eu e você nos levantamos para servir a Deus,
automaticamente o inimigo já se levanta como adversário da sua vida e da minha vida. Então ele vai procurar brechas, situações, oportunidades para nos envergonhar, para nos colocar ali em situação, né, de vergonha, de escândalo. E Jesus aqui diz para Pedro: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estárter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Quer dizer, ia ser fácil? Não ia ser fácil, porque Pedro já não era mais pescador, Pedro não estava mais na prática da pesca, Pedro era um discípulo de Jesus. Meu Deus, é forte, né? Pedro ia ter que voltar lá agora, procurar uma vara, uma linha, um anzol, uma isca, para poder pescar esse peixe, para ir pegar a moeda, procurar o cobrador de imposto, para ir lá pagar o imposto, para ficar livre desse compromisso. Olha, né, o trajetório que Pedro ia ter que fazer para se livrar daquele laço, a armadilha que ele caiu. Eu não sei qual é a sua armadilha, qual é o laço que tu deve ter caído. Se são dívidas, né? É um casamento, eu não sei qual é a tua realidade. Os filhos, né? A criação dos filhos. Mas eu te digo uma coisa: o Senhor sempre, através do Espírito Santo, Ele te mostra, através da palavra Ele te mostra o que tem que ser feito, qual é a posição que você e eu temos que tomar para poder, né, sermos aí nessa situação vitoriosos. Amém? É importante termos essa inteligência para isso. Quando Jesus fala, vai Pedro, Pedro ia ter que sair, Pedro ia ter que voltar a fazer o que ele fazia antes, para poder resolver aquela situação. Para começar, Jesus não chama, né, Pedro de Pedro, chama Simão, vai lá e pesca, pega, já que você fez comportamentos do velho homem, só tem que ser igual o velho homem, voltar lá, resolver aquela situação, para não ser escândalo para o meu nome, nem para o seu, para eu não ser escandalizado por algo que você se comprometeu. Tem pessoas que Jesus já mostrou, tem que ser humilde, pede perdão, esse vai ser o caminho das pedras, né? O caminho das pedras vai ser você agora, às vezes fazer uma diária a mais, você está devendo, buscar em Deus uma direção. Às vezes você está aqui na presença, Deus dá uma direção, faz um voto, dá uma oferta, né? Faz aquilo que para você seria impossível, você vai fazer algo assim, para Deus vir com a bênção. Mas aí onde entra, né? Pedro poderia muito bem ter ouvido, eu vou nada, para que eu vou lá? Eles foram embora já, Jesus. Mas entenda, é necessário o cristão, eu e você, termos comportamentos, atitudes, para poder voltar para o passado e resolver. Jesus foi bem claro, claramente Jesus foi, deixe, né, a sua oferta no altar, volta lá, reconcilia com o irmão, para depois você vir entregar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Primeiro ele tem que nos aceitar, para depois aceitar o nosso sacrifício, aceitar as nossas ofertas. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 13, se não me falha a memória, por ali, diz assim, né, o Senhor ele nega, ele rejeita, ele tem nojo do sacrifício do ímpio, mas na oração do reto, do justo, é o seu deleite. Então em tudo nós temos que ter um comportamento para sermos aceitos pelo Senhor. Ali Pedro errou, mas Jesus deu a direção. Só que nós temos que pedir para Deus a direção. Quando Ele mostrar o caminho, nós temos que estar dispostos a caminhar, a fazer o que tem que ser feito. Às vezes, muitas das vezes, vamos ter que passar por situações constrangedoras, mas é necessário. Amém?